Amém. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus. Você, sua casa, sua família, você que está na sua casa também, um grande abraço. Quero convidar os irmãos e as irmãs para lerem comigo o Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. A partir do verso de número 4, em que se encontra a parábola do semeador, né? Essa parábola que é uma das três parábolas que faz parte, que está presente nos três evangelhos sinóticos, né? Além dessa parábola do bom semeador, tem a parábola do grão de mostarda e a parábola da videira, e essa aqui que nós vamos ler, que é a parábola do semeador. Leio na versão NVT. Lucas, capítulo 8, versículo de número 4. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus. E ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, outras onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantia semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai de amor, graças te damos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que transforma os nossos corações e as nossas mentes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida nessa noite. A minha oração é que o Senhor fale com todos e com cada um de nós. Deus, que apesar de mim, o Senhor se faça entendido nessa noite, através do teu Espírito Santo, soprando, convencendo, exortando, confrontando e confortando os corações. Em teu nome, Senhor, em teu nome. Amém. A explicação dessa parábola está entre as sementes e os tipos de solo. Então, é a diferença, na verdade, entre o solo que concentra o texto aqui, o cerne da questão. Não é a diferença da semente, porque a semente é a mesma. A semente, disse Jesus, é a palavra de Deus. Então, a semente é a mesma, a qualidade da semente é a mesma, o tipo de semente é o mesmo, mas o solo é diferente. O lugar em que a semente é lançada é diferente. O lugar que abriga a semente é outro.
E muitas vezes eu, quando me deparei com esse texto, ou quando ouvi mensagens sobre esse texto, eu sempre fui levado a pensar, e não está errado pensar assim, mas é muito limitante pensar dessa forma. Eu sempre fui levado a pensar que, pela perspectiva do evangelizador. Então, eu sou aquele que contém as sementes nas mãos e que lanço as sementes nos solos da vida, e as pessoas são esses solos. E cada pessoa é um tipo de solo. Na verdade, cada pessoa, em cada momento de sua vida, é um tipo de solo. Todos nós aqui, em determinados momentos de nossas vidas, somos solos diferentes. Há momentos em que nós somos solos mais saudáveis, e há momentos que nós somos solos de terra seca, árida. E nós somos muitas vezes direcionados, tentados a ler esse texto e pensar apenas isso. Então, quando alguém recebe a palavra, demonstra crer, quando alguém se manifesta de forma receptiva à mensagem, à semente que eu lancei, uau! E aí nós imaginamos e nós pensamos e nós às vezes nos convencemos de que, nossa, eu sou um bom evangelizador, não é não? Eu sou alguém que evangeliza bem, eu sou alguém como Deus me usa. E aí a gente, na verdade, transfere o crédito que é da semente para quem está lançando a semente. Porque o que é precioso não é quem lança a semente, mas sim a própria semente, que diz o texto, na verdade, disse o próprio Cristo, a semente é a palavra de Deus. Essa é a preciosidade que nós temos. Então, eu queria convidar você nessa noite a não olhar para esse texto dessa forma, pode ser? E tá certo essa forma também, mas eu quero te convidar a enxergar esse texto de outra forma. E a pergunta que eu tenho para você, que é a pergunta que norteia essa mensagem aqui, é a seguinte: que tipo de solo é o teu coração? Porque, às vezes, como eu disse, nós estamos o tempo todo pensando e mirando e objetificando o solo dos outros, o tipo de solo que há no outro, o tipo de coração que existe no outro, o tipo de manifestação a respeito da semente que o outro me expõe. Mas qual é o tipo de solo que é o meu coração? Ou mais do que isso, qual é o tipo de solo que o meu coração se encontra hoje? Quais as condições do solo do meu coração hoje? E o texto ele vai nos dizer de 4 solos, de 4 lugares, de 4 terrenos, de 4 situações em que a semente é lançada e ela se encontra em locais completamente diferentes. E o resultado da fé e o resultado da caminhada com Cristo em cada um desses locais é absolutamente distinto. Não é igual. O primeiro, no versículo de número 11, Jesus está explicando a parábola a respeito desse solo que é esse solo à beira do caminho. Esse lugar abandonado, esse lugar sem rumo. Quando você ouve alguém dizendo que ficou pela beira do caminho, significa que a pessoa estava perdida. Ela não sabia onde estava, ela não sabia como sair daquele lugar, ela não sabia para onde ir, ela estava à beira do caminho, ela estava abandonada, ela estava sem rumo, perdida, desconectada com o verdadeiro caminho. E o que o texto diz é que essa semente, quando é lançada, quando se percebe perdida nesse lugar sem proteção, nesse lugar sem adubo, nesse lugar sem cuidado, o que o texto nos diz é que as aves vêm e comem e destroem. São pisadas, são agredidas. E o que acontece, o resultado disso, é que o coração não consegue absorver fé. O coração não consegue experimentar um relacionamento
mínimo com Cristo, porque está completamente desconectado, desorientado, perdido, sem rumo. Como disse o poeta, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Está perdido. E o texto nos ensina, e Jesus nos orienta, a olharmos para o nosso coração e percebemos se nesse momento que nós estamos, o nosso coração se perdeu. Se o nosso solo ficou como um solo de terra inóspita, inabitável, sem propósito, sem saúde, sem cuidado, sem vida. Quantas vezes eu mesmo olhei para a situação e me senti perdido. E quando a gente se sente perdido, parece que a palavra de Deus, que é a semente lançada no nosso coração, parece que essa palavra deixou de ter força. Mas não é que a palavra deixa de ter força, é que o nosso coração se bagunçou por completo e não consegue discernir o que é que o Senhor tem para nós. E nessa luta de tentar discernir o que o Senhor tem para nós ficamos perdidos, porque o diabo aproveita essa situação para arrancar de nós a fé, para arrancar de nós a convicção de salvação. E daí, dessa realidade, surgem várias teologias, como aquela que vai dizer que, olha só, cuidado como você vive, porque você pode perder a salvação. E aí nós ficamos com medo, quando na verdade, em situações da vida em que nós nos encontramos como quem está perdido, o Senhor está toda vez nos resgatando e trazendo para si de novo. Então não há perdido que não seja encontrado pelo Senhor, inclusive eu, inclusive você. Não há perdido e perdida que o Senhor não possa resgatar, inclusive eu, inclusive você. Diante do caos que nos envolve, o Senhor está nos convidando para retorno, para retornar, para se reconectar, para se restabelecer de novo o relacionamento saudável com o Pai. Mas é preciso sair da beira do caminho. É preciso limpar esse terreno que parece que um terreno que foi abandonado. Então, não é simplesmente a respeito de conversão. Não se aplica apenas aos não crentes que não recebem a Cristo, mas a todos aqueles que, por vezes, conhecendo a Cristo, ouvem a sua palavra, mas decididamente optam pela desobediência. Acabam ficando pelo caminho e tendo o seu solo arruinado pelas pisadas da indisciplina, da desobediência. Então, o convite para nós é pensarmos, será que o meu solo hoje é esse tipo de solo? Perdido? Desobediente? Com indisciplina? Mas Jesus também fala sobre outro tipo de solo, aquele entre as pedras, o solo rochoso. E o que ele traz para nós é que essa planta começa a crescer, mas logo murcha por falta de umidade. E aí, quando ele vai explicar isso no verso de número 13, ele diz que as sementes que caem no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. As pessoas ficam alegres de receber a mensagem, elas amam a mensagem, elas ficam impactadas com a mensagem, elas gostam de ouvir. Porém, elas não têm raízes profundas. Elas geram, elas brotam uma fé superficial, uma fé rasa, uma fé sem fundamento, uma fé que não consegue não consegue ser sustentada diante de qualquer adversidade. É rasa, é fraca, não tem raiz, não tem profundidade. E o que acontece com essas pessoas é que elas creem apenas por um tempo, mas quando vem a provação, quando vem
a dificuldade, quando vem a luta, essas pessoas simplesmente não conseguem se manter firmes. Só que muitas vezes essas pessoas somos nós, sou eu, é você. E o convite do Cristo é de novo: deixe eu cuidar desse solo. Deixe eu limpar esse solo, deixe eu remover essas pedras. Deixe eu limpar, deixe eu tirar esse peso que está nesse solo, impedindo as sementes de brotarem com vida, impedindo que a água de fato gere e traga umidade, impedindo que o Espírito sopre de forma que eu consiga sentir todo o sopro do Espírito, que não haja nada impedindo essa minha percepção, essa minha relação com o Cristo e com o seu Espírito Santo. É um convite para o retorno. Muitas vezes nós nos encontramos assim, com o solo sobrecarregado. Tem tanta coisa no nosso coração, tem tanto peso no nosso coração, tem tanta pedra no nosso coração, que é preciso remover as pedras. E a gente, nesses momentos, parece que a gente deixou de crer. A gente não consegue se lembrar do que aconteceu antes, daquilo que o Senhor já fez antes. E nós precisamos clamar ao Senhor, assim como no livro de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas é preciso remover essas pedras. Aquele cujo solo no coração é esse solo rochoso, não consegue perceber a centralidade da vida cristã, do discipulado, da experiência de intimidade com Cristo, da experiência comunitária. A pessoa se afasta da comunidade, ela se afasta do meio do povo de Deus, ela se afasta da diaconia, da mesa, de servir à mesa, ela se afasta, ela se desconecta. Tem tanta pedra, tem tanta sujeira, tem tanto peso, e ela não consegue nem perceber, ela vai se afastando. E o Senhor está nos convidando diariamente a limparmos esse solo, a tirarmos essas pedras e nos reconectarmos com Ele e com o seu povo. Aquele que busca, aquele que decide ficar com as pedras em seu coração, não sai da superficialidade. Continua imaturo e imatura. Porque não dá espaço para que a fé cresça de forma saudável, de forma poderosa, de forma consciente. É raso, superficial, não tem substância, não se sustenta diante de qualquer tipo de provação. Então, quando nós, às vezes, nos encontramos em situações assim, nós precisamos examinar o nosso coração, remover essas pedras e buscar uma experiência de maior profundidade com o Cristo, limpando o solo do nosso coração, para que essa semente, que é a boa nova do reino de Deus, essa semente volte a fazer sentido para nós, volte a direcionar as nossas decisões, volte a movimentar as nossas mãos na direção dos que sofrem, por exemplo. Neste solo, quando o solo está nessa situação, não há umidade, a terra é fraca, a terra é doente, a terra seca e morre. A semente seca e morre. E aí a pergunta é: hoje, o solo do teu coração está nesse ambiente rochoso, cheio de pedras? Se a tua resposta é sim, o convite do Senhor para você é: remova as pedras. Eu tenho mais sementes para lançar. Ainda que a semente lançada tenha se enfraquecido e esteja morta, eu tenho novas sementes para lançar. E a qualidade é a mesma, é a palavra de Deus, o Cristo vivo. Mas remova as pedras. Depois, o texto vai dizer sobre esse lugar entre espinhos, ou ervas daninhas. E o texto nos diz que
essas sementes que caem entre os espinhos, elas crescem com os espinhos. Olha que perigoso isso. Elas crescem com os espinhos. Só que elas são sufocadas. Elas perdem o ar. Elas perdem o fôlego de vida. Elas são sufocadas. E Jesus, explicando isso, ele vai dizer que esse sufocamento acontece pelas preocupações, versículo 14. Preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Viver uma vida pautada em satisfação própria, viver uma vida em que está o tempo todo ansioso com o dia de amanhã, viver uma vida em que você está o tempo todo preocupado em ter, em possuir, em enriquecer, é uma vida de sufocamento da mensagem do Evangelho. Não há problema nenhum de ser rico. Aliás, se você for rico, Deus te abençoe. Sirva ao Senhor com aquilo que o Senhor tem te dado. O problema é buscar incessantemente esse lugar, essa condição. Isso te domina. E quando vivemos dessa forma, a semente é sufocada, o broto é sufocado. Ele começa a crescer junto com essa erva daninha, que é essa ideia de que nós estamos aqui para ser prósperos e ricos e sempre saudáveis. E Jesus vai dizer que isso é falta de maturidade. Falta de maturidade. E nós ficamos sufocados pelos problemas, e nós ficamos sufocados pela sede, pelo poder, e nós ficamos sufocados pelo desejo de ser rico, e nós ficamos sufocados pelo desejo de trocar o nosso carro, a nossa casa, e nós ficamos sufocados com tudo que acontece, porque nós não estamos limpando o terreno do nosso coração. Tem espinhos crescendo aqui dentro, e nós não estamos limpando esse solo. Só que quando esse solo não é limpo, a semente morre. Ela não conclui o seu grande objetivo de vida, que é dar fruto. Ela não chega no destino final, que é ver o fruto caindo do pé. Porque se sufocou pela ansiedade de que, meu Deus, esse fruto precisa vir logo. Não há paciência pela espera do fruto. Quer-se o fruto antes do tempo. Quer o fruto antes dele ter condições de ser colhido. Ansiedade e mais ansiedade, preocupação e mais preocupação, prazeres e mais prazeres. O resultado disso é sufocamento. Só que quem está com o coração, com o solo do coração cheio de espinhos, de ervas daninhas, que crescem juntos com as sementes que foram lançadas, não está apenas sufocado, mas está também sufocando. Você já conviveu com alguém que é demasiadamente ansioso, preocupado, com alguém que é demasiadamente está procurando ser alguém de sucesso, ser reconhecido pelos homens? Você já conviveu com alguém assim? Gente, é sufocante. A pessoa está sufocada, mas ela está sufocando todos à sua volta, porque ela está cega pelos prazeres dessa vida, pelas metas que ela estabeleceu nessa vida, e ela não confia que o Senhor de fato pode cuidar da sua vida. Ela vive como se tudo dependesse dela. E aí ela começa a estabelecer para os outros o mesmo tipo de padrão de vida, esse padrão de vida sufocante. O coração que possui solo entre espinhos olha com maior interesse para as riquezas e prazeres dessa vida. Não amadurecem. E aí morrem antes mesmo de viver. Não desfrutam da vida. Não experimentam a vida. Não conhecem a vida. Morrem antes. Secam antes. Sufocam antes.
e sufoca todo mundo à sua volta. Por isso o convite do Senhor, para se porventura alguém se encontra com o coração assim sufocado por preocupação, tire esses espinhos, limpe esse terreno, limpe esse solo. Não seja seduzido por esse anseio de ser reconhecido pelos outros. Nós não fomos criados para isso, gente. Nós não fomos criados para sermos reconhecidos pelos homens. Nós fomos criados para fazer com que os homens reconheçam o Cristo. Não é sobre mim, não é sobre o pastor Técio, não é sobre quem estava liderando o louvor, não é sobre quem está mexendo no som da igreja, não é sobre quem está dando aula para as crianças, não é sobre quem fica sentado só no banco, é sobre o Cristo. O nosso anseio é torná-lo conhecido, torná-lo reconhecido, torná-lo digno de louvor. Não torná-lo digno, perdão, mas fazer com que as pessoas percebam que ele é digno de louvor. E não ficar o tempo todo esperando reconhecimento, esperando ser louvado. Gente, não dá para viver assim. O Evangelho nos convida para uma vida de humildade, de submissão, de serviço. Mas quem está cheio de espinhos no coração não consegue servir, porque está preocupado em ser servido. Está preocupado em ser visto, ser notado, ser admirado. Ou na cultura dos nossos dias, ter likes, ter seguidores. Só recebe reconhecimento aquele que nunca procurou ser reconhecido, sabia disso? Só recebe reconhecimento quem não está preocupado com isso. No coração humilde nunca houve aspiração por consagração. Há apenas disposição para servir como expressão de amor e de obediência. Sirva porque você ama ao Senhor, ame servindo ao Senhor. Se liberte desse sufocamento e deixe de sufocar os outros por conta da sua ansiedade existencial. E aqui não falo da ansiedade patológica, eu falo da ansiedade da existência. Porque para a patológica tem remédio, não tem? Tem remédio, você toma um remédio, resolveu. Eu já tomei. Agora, para a ansiedade da alma, tem semente. Mas o solo precisa estar limpo. O solo precisa ser cuidado. O solo precisa estar sendo observado com atenção. Não permita que os espinhos sufoquem a tua fé. Nós cantamos aqui sobre Jó, né? O pastor Técio falou sobre Jó. Imagina o quanto de motivo que esse homem teve para abandonar a sua fé. Foi até pedido para a mulher dele, cara, deixa quieto esse negócio, vamos para outro rumo. Esquece esse negócio de Deus. Mas a fé de Jó, o coração de Jó, o solo do coração de Jó estava puro, estava fértil, estava fincado na semente boa que tinha sido lançado. E esse é o convite para nós. Então, que tipo de solo é o teu coração? Teu solo hoje se encontra entre espinhos. Por fim, Jesus nos fala do solo fértil, da boa terra, que eu costumo dizer que é o solo sagrado. As outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Versículo 15. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Espere no Senhor. Não se afobe, não se desespere.
Espere no Senhor. Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe quais são os seus anseios, Ele sabe quais são os seus medos, Ele sabe qual é a tua dor, Ele sabe quais são as suas dúvidas. Espere no Senhor. Não se desespere tentando encontrar as respostas para as suas dúvidas. Não se desespere tentando livrar-se do medo. Não se desespere tentando fugir dos problemas. Espere no Senhor. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós nos encontramos com o amor do Senhor por nós. E o texto sagrado nos diz que o verdadeiro amor expulsa o medo. Quando nós esperamos no Senhor, nós não ficamos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, porque o texto diz que o Senhor cuida dos pássaros e não cuidará de nós que somos seus filhos. Espere no Senhor. Não se desespere, sabe por quê? Porque Deus não está desesperado. Deus não se desespera. Deus não está incapacitado de agir. Mas toda plantação existe um tempo para que a colheita venha. Todo fruto é necessário um tempo. E cada fruto é um tempo diferente, é um período diferente. A família da minha esposa trabalha quase todo mundo com cultivo, com estufas. Né? E quando eles plantam pepino, é um tempo para colher o pepino. Quando eles plantam pimentão, é outro tempo para colher o pimentão. E não adianta eles quererem colher o pimentão antes do tempo dele, o pepino antes do tempo dele. É cada coisa dentro do seu tempo. E o convite é: espere com paciência, porque se você esperar com paciência, essa semente lançada produzirá grande colheita. Grande colheita. Mas a grande colheita não tem a ver com a minha capacidade de cuidar do solo, mas a minha capacidade de me humilhar diante daquele que sabe como cuidar do meu coração, de sabe como resgatar o meu coração todas as vezes que ele se encontra pelo caminho, todas as vezes que há um monte de pedra, todas as vezes que os espinhos começam a brotar. Eu me humilho diante do Senhor, sabendo que Ele sabe como cuidar de mim, Ele sabe como cultivar esse solo, Ele sabe como manter esse solo puro, fértil, sagrado. Se o solo do teu coração possuir boa terra, ali existirá um solo sagrado. O coração com solo de boa terra vive demonstrando generosidade, nobreza e honestidade. Seja generoso, seja generosa, haja de forma nobre nesse mundo tão hostil. O coração que tem um solo de boa terra é obediente, é perseverante e está disposto a servir. Não se submetam aos modismos que tentam impor sobre a existência humana, que você precisa ter sucesso, que você precisa ser a pessoa mais famosa do mundo. Não se submeta a esse tipo de coisa, mas viva de acordo com a palavra que foi semeada em seu coração. Vivam de verdade. Desfrutem da vida verdadeira do Senhor. Não se contentem em serem apenas solo receptor de semente, porque o caminho, a beira do caminho é um solo receptor de semente. Que vêm os pássaros, as aves selvagens e destroem as sementes. Não faça isso, mas queiram semear também. Queiram servir, queiram amar. Queiram sinalizar a todo ser humano que a vida que há em Jesus Cristo te impactou, te alcançou, te transformou. Aqueles que são solo de boa terra, que se encontram com o coração de boa terra, sabem que essa terra não é o seu lugar. Por isso vivem com os olhos no reino. Então não se preocupam com as coisas daqui. Não se desesperam com as coisas daqui, porque sabem que não são daqui. Você não é daqui. Somos peregrinos aqui. Somos peregrinos de terras distantes.
mas o nosso Rei vem, o nosso Senhor vem, e nós aguardamos por Ele. Mantenha os seus olhos no reino, mantenha os seus olhos na esperança de ver a árvore com os galhos todos tortinhos de tanto fruto. Mas entenda que esse fruto é a tua vida transformada diariamente. Não olhe apenas na expectativa de ver o outro como fruto do teu ministério, da tua vida de evangelista. Olhe para o teu coração e para os frutos que brotam no teu coração. Espere por esses frutos. Esperem por esses frutos de transformação individual do seu coração. Caio Fábio disse uma vez que o fruto da boa terra é produzir muito fruto. Se o teu coração for bom, se o teu coração estiver bem cuidado, se a tua terra estiver sendo cuidada, protegida, limpa, muito fruto virá. Muito fruto virá no seu coração, na sua vida. E aí você vai repartir isso com todos aqueles que estão à sua volta. E a pergunta é, hoje, o solo do teu coração é esse solo de boa terra? Está esse solo saudável? Está nessa condição de solo fértil? Achei muito interessante o que o Eugene Peterson traduz nessa passagem, na Bíblia, a mensagem. A explicação de Jesus, ele diz o seguinte, a partir do verso 11. Essa história retrata a vida de muitos deles. A semente é a palavra de Deus. As sementes no caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo a arranca do coração deles para que não acreditem que serão salvos. As sementes que caíram nos pedregulhos são os que ouvem com entusiasmo passageiro. Diante da primeira dificuldade, perdem o interesse. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufocam. As sementes não produzem nada. Já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e que se apegam a ela. Não importa o que aconteça, eles permanecem firmes até a colheita. Esse é o convite do Senhor para nós. Que tipo de solo é o teu coração? Essa é a pergunta da noite. Que tipo de solo é o teu coração? Ou então, em que condições se encontra hoje o solo do teu coração? Vamos orar? Sim, Senhor. Bem, Espírito Santo, e traga vida a essa palavra dita nessa noite aos corações, Senhor. É a tua palavra, é a tua semente. Eis aqui os nossos solos, eis aqui os nossos corações. Eu oro por todos aqueles que, porventura, em algum momento de sua jornada, ou até mesmo hoje, encontra-se como quem está perdido, incapacitado de crer, tendo as sementes pisadas, devoradas. Eu oro para que o Senhor lance novas sementes nesse coração. Eu oro para que o Senhor limpe esse terreno. Eu oro para que o Senhor lance novas sementes nesses corações. Que sejam reconectados contigo, que sejam de novo tocados pela experiência de viver uma vida de discipulado com o Senhor. Eu oro também por aqueles que encontram-se com o coração cheio de pedra, Senhor. É tanta preocupação, é tanto problema, é tanto preconceito, é tanta coisa que vai impedindo até mesmo de ouvir a tua voz.
porque tem muita pedra, tem muito peso, tem muito entulho. E às vezes, Senhor, quando nós nos encontramos assim, nós não temos nem força para remover as pedras. E eu oro por essas pessoas, e eu oro para que o Senhor as ajude novamente. Remova essas pedras desses corações, Senhor, em nome de Jesus. Limpe esse terreno, Senhor. Limpe esse solo, Senhor. Lance novas sementes, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão sufocados pelas preocupações, pela busca incessante por dinheiro, pela busca incessante pelos prazeres dessa vida. Se porventura há pessoas assim, Deus, nessa noite, que se encontram nessa situação, limpe esse solo, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós nos encontramos assim, Senhor, nós ficamos tão sufocados que nós não conseguimos nem te enxergar. Os nossos olhos não estão no Senhor. Então nós precisamos que os espinhos sejam retirados, que as ervas daninhas sejam retiradas, que o solo seja limpo e que o Senhor lance novas sementes, Senhor, no nome de Jesus. Para que haja maturidade, para que haja profundidade, para que dê tempo de ter raízes profundas no Senhor e na Tua Palavra, e no compromisso que o Senhor tem de cuidar dos Teus filhos e filhas, Deus. Nos lembra disso, Senhor, que o Senhor jamais nos abandonará. O Teu texto diz, Tua Palavra nos diz que ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor, o nosso Deus, não nos abandonará. Não nos deixe ser sufocados pelas mentiras do diabo, Senhor. Não nos deixe ser sufocados pelos prazeres deste século, Senhor. Não nos deixe sufocar os outros com a nossa ambição, com a nossa arrogância, com a nossa ansiedade existencial. Limpe o nosso coração. Tire esses espinhos, Senhor. Lance novas sementes em nome de Jesus. Papai, se porventura há aqui pessoas com o coração nesse momento saudáveis, e eu espero que haja, preserve-os assim, Senhor. Fortaleça-os, Senhor, para que eles possam esperar pacientemente pela grande colheita. Mas que eles saibam que a maior colheita é ter a sua vida transformada e se parecerem com o Cristo. Que nós saibamos disso, que nós nos convençamos disso, que não há maior e mais bela colheita do que ter o nosso coração moldado ao coração de Cristo e ter o nosso caráter transformado à semelhança do caráter do Cristo, Pai. Faça isso, Senhor, por favor, em todos os nossos corações, independente das condições que chegamos aqui nessa noite, que os nossos corações sejam todos transformados, limpos, e mais uma vez estejam em condições de receber novas sementes, e sejam terra boa, terra fértil, terra saudável, solo sagrado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e para o nosso bem que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Uma boa semana.